Vamos nos ajoelhar para nós orarmos? Abra o seu coração, Senhor. Pai querido, a Ti, Senhor, seja toda a honra e toda a glória, por tudo que o Senhor fez e faz por nós, em nós e através de nós. Senhor, agora há pouco aqui fizemos um apelo de ofertas e a igreja não precisa de dinheiro. A igreja, todos nós precisamos tão somente confiar em Ti e confiar a Ti em retribuição um pouco de tudo que o Senhor é e dá para nós. O Senhor pode suprir todas as necessidades da forma que o Senhor quiser. O Senhor é todo poderoso. E o Senhor escolheu, Pai, que nós fôssemos participantes, para nos desapegarmos e para sermos co-participantes contigo na obra de salvação, seja de desbravadores, aventureiros, seja através da internet, dos ministérios da igreja, de tudo, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus. E queremos pedir, Pai, usa-nos. Ajuda-nos a sermos fiéis no pouco e no muito, sermos então colocados por Ti. Pai, Te louvamos por tudo. Queremos pedir, Senhor Deus, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão doentes. Chegou a nós um pedido de alguém que está na UTI. O Senhor sabe quem é. Peço que o Senhor abençoe e proteja. Abençoe a família da irmã Antonieta, da Priscila, nossa comportora também, que perdeu o primo. A irmã Antonieta perdeu o neto de uma forma tão triste. Conforte o Senhor Deus e a todos, Pai, que estão sofrendo nesse momento. Enfim, Senhor, toma a nossa vida e ao abrirmos Tua palavra, usa-nos para honra e louvor tão somente do Teu nome, Pai. Que a Tua palavra venha como um fogo ardendo atingir nosso coração. Em nome de Jesus pedimos, Pai. Amém. 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 Como você está? Vejo a igreja cheia e louvo a Deus por isso. Como você está? Como está o teu coração? Só Deus conhece o teu coração, não é verdade? A gente que vem aqui à frente, o pastor vem pregar, né? E a igreja vê o pastor. E a igreja não sabe como está o pastor e o pastor não sabe como está o coração da igreja, né? Só Deus sabe. Só Deus sabe das lutas que passamos, das batalhas que enfrentamos. Só Deus sabe. Deus conhece o teu coração. Amém? E eu quero aproveitar nesse momento e dizer para você aquilo que você já sabe, mas que você não pode esquecer nunca. Jesus ama você. Amém? Jesus ama você. Se alguém não te dá valor neste mundo, Jesus valorizou e valoriza tanto você que deu a vida por você. Amém? Não esqueça disso. Você que está nos assistindo, Jesus te ama. E eu quero que você diga agora. Diga não para mim, diga não para quem está do seu lado, mas eu quero que você fale para você mesmo, para você mesma. E você que está nos assistindo, onde você estiver na sua cama, assistindo no sofá da sua casa, ou dirigindo e acompanhando ali o áudio, eu quero que você diga agora assim: eu sei que Jesus me ama. Pode falar? Você sabe que Jesus te ama? Ou você acredita nisso?
Não acredite tão somente, você tem que saber. Diga novamente: eu sei que Jesus me ama. Diga. Não fale para mim, você está falando para você mesmo. Eu sei que Jesus me ama, amém? Diga: eu sei que sou precioso para Jesus. Sou preciosa para Jesus, amém? Você é muito precioso e preciosa para Jesus. Jesus te ama, amém? Nunca esqueça disso, nunca esqueça disso. Queridos, nós temos estudado sobre os anjos, e hoje é o quarto tema da nossa série. No sábado próximo, nós vamos concluir o quinto tema do nosso estudo sobre os anjos. O tema de hoje é a voz dos anjos, uma revelação surpreendente para você. De tudo que nós temos estudado, e já estudamos até aqui, e a gente começa a ver, perceber e saber que nós temos um anjo da guarda, que nós temos conosco ao nosso lado, desde o dia em que nós nascemos, ser angelical que tem um poder fora do comum, que excede o poder dos anjos maus, amém por isso? Que está ao teu lado, 24 horas por dia, os 7 dias da semana, sem pestanejar nenhum momento, para te cuidar, para te abençoar, para te proteger, também para te instruir, como nós vamos ver hoje. Nós nos sentimos tentados, algumas vezes, a conversar com o nosso anjo. E a gente já viu que o melhor não é conversar com ele, mas pedir a Deus por eles, pedir a Deus para que o Senhor nos envie os seus anjos para nos proteger. Nós devemos agradecer a Deus por eles. Nós já vimos tudo isso. Nós devemos confiar e saber que eles estão conosco. E lógico, fica uma pergunta no ar, né? Por que algumas vezes um anjo protege ou em outro momento não protege? Porque se ele está sempre conosco e não acontecesse nenhuma, se ele é o nosso protetor em todos os nossos caminhos, como nós já vimos ali, diz no Salmo 91, por que ainda tragédias acontecem, enfim. Nós vamos responder essa pergunta no próximo tema, no sábado que vem. Mas hoje, eu quero mostrar para você algo extraordinário, surpreendente. E a questão e a pergunta aqui é a seguinte: como é que eu posso ter mais do que a presença do meu anjo da guarda, a companhia do meu anjo? Entenderam a ideia ali ou não? Porque uma coisa é você ter a presença de alguém do seu lado, e outra coisa é você ter a companhia, não é verdade? Você pode ser pai ou mãe, o seu filho estar do seu lado, você estar presente, mas não ser companhia dele. Pode ou não pode? Você pode dormir na mesma cama com o seu esposo, ou você esposo com a sua esposa, você ter a presença do teu esposo, da tua esposa ao seu lado, na mesma cama, mas ainda assim não ter a companhia. Pode ou não pode? Tem alguém que falou bem alto aí, né? Está bem convicto assim, né? Isso é triste, não é verdade? Coisa triste a gente ter a presença e não ter a companhia. E hoje eu quero mostrar para você uma chave que vai mostrar para você que além de você ter a certeza da presença do teu anjo da guarda, você ter a companhia dele. Amém por isso? Então vamos abrir comigo a Bíblia, primeiro texto do estudo de hoje. Primeira carta de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, bem pertinho do livro do Apocalipse, primeira carta de Pedro, capítulo 1.
Vamos lá. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. E a gente vai agora começar uma jornada na Bíblia e vamos ver o que Deus tem a nos revelar hoje. Abra a palavra do Senhor. Enquanto você abre a palavra do Senhor, abra também sua mente e seu coração. Ore a Deus e peça: Senhor, abençoa o nosso estudo de hoje. Usa o pastor, que ele fale da tua palavra do Senhor e sejamos todos abençoados. Amém? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10 até o versículo 12. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim: foi a respeito desta o que, igreja? Isso, eu gosto quando você participa. Foi a respeito desta salvação, ou seja, do tema da cruz, do tema do sacrifício de Jesus, que os profetas indagaram e inquiriram, se perguntaram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Ou seja, os profetas perguntaram do tema da salvação, do tema da graça que chegou a nós e através do sacrifício de Jesus. Versículo 11 agora, 1 Pedro, capítulo 1, verso 11. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ou seja, nos profetas, ao a eles darem, os profetas de antemão, testemunho sobre o que, igreja? Sobre os sofrimentos. Sofrimentos referentes a quem? A Cristo Jesus, e sobre as glórias que o seguiriam. Versículo 12, último: a eles, aos profetas, que não para si mesmos foi revelado, mas para vós outros, para nós que hoje aqui estamos. Eles ministraram as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, vos pregaram as boas novas de salvação. Última frase, vamos ler juntos agora. Coisas essas que os anjos anelam perscrutar, ou anseiam observar. Algumas versões dizem. Que coisas são essas que os anjos anseiam observar, que os anjos anelam estudar, perscrutar? Bom, os dois versículos que antecederam repetiram várias vezes que coisas são essas: a salvação em Cristo Jesus, que os profetas anunciaram, a graça estendida a nós através do sacrifício da cruz, as boas novas que chegaram a nós através do Evangelho eterno e de um Cristo morrendo na cruz do Calvário para nos salvar, as glórias que seguiriam o sofrimento da cruz. Isso foi revelado pelos profetas, não só para eles, mas para que chegassem a nós e nós fôssemos sabedores desse tema da graça, do Evangelho, da salvação, da cruz. Mas esse tema da graça, do Evangelho, da salvação, da cruz, é um tema que os anjos anseiam observar. Aí vem uma pergunta: por que é que os anjos anseiam observar o tema da salvação? Vamos pensar um pouco. Primeiro ponto, nós temos ali duas palavras: anseiam observar ou anelam perscrutar. Mesma coisa, a palavra anseiam, no grego, essa palavra, ela está ligada em outros textos da Bíblia com um desejo tão forte como o desejo sexual. Já pensou? Essa palavra é ligada a isso. Ou seja, um desejo que arde no coração, que os anjos desejam ter em relação ao tema da cruz, o tema da salvação. Essa palavra observar, ela não é uma simples palavra de eu observei, eu vi. Não.
Essa palavra tem um significado mais profundo, e esse significado nós podemos extrair lá do Evangelho de João, no capítulo 20. Se você quiser abrir a Bíblia, pode abrir em João capítulo 20. Se não, você pode acompanhar na tela também. João capítulo 20, versículo de 1 a 5. Que é isso que aparece em João 21 a 5? Que observação é essa? Veja, diz lá João, Evangelho de João capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Bom, Jesus estava sepultado, foi sepultado, morreu e sepultado na sexta, passou o sábado nas sepulturas. No domingo de manhã cedo, primeiro dia da semana, Maria foi lá. De madrugada, ainda estava escuro. Versículo 1, e diz: e ela viu que a pedra estava revolvida do túmulo. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. E disse Maria a eles: tiraram o Senhor do sepulcro, Senhor, e nós não sabemos onde eles o puseram. Versículo 3, saiu pois Pedro e outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e foram ao sepulcro. E ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E apressando-se, viu os lençóis de linho e todavia não entrou. Olha para mim, igreja. Abaixando-se, olhou, viu os lençóis de linho, porém não entrou. Imagine a cena. Maria Madalena, que havia preparado, segundo o livro de Lucas, no capítulo 24 ali, elas haviam preparado os aromas, os bálsamos ali, que elas usariam para embalsamar Cristo Jesus. Mas chegou o sábado, repousaram no sábado, conforme seu costume. Domingo cedinho, ela queria ser a primeira a chegar lá. Quando ela chega, não tem mais a pedra e Jesus não está mais ali. Notem, Jesus não estava lá. Diga amém por isso. Ele ressuscitou. E aqui fica só uma questão que nós já estudamos, né, durante esse tema dos anjos, a propósito, o primeiro tema que nós estudamos sobre os extraterrestres. Jesus não ressuscitou em espírito, Jesus ressuscitou em carne e osso. Porque se fosse só um espírito, o seu corpo continuaria no sepulcro, é ou não é verdade? Mas ele ressuscitou carne e osso, apareceu para os discípulos naquele dia da ressurreição, e outras mais vezes ele apareceu. E naquele dia da ressurreição, quando ele aparece entre os discípulos, ele diz assim: não tenham medo, eu não sou um fantasma não, olhem para mim, olhem minhas mãos, olhem os meus pés, olhem aqui do lado, vejam a marca. Apalpai-me, ele disse, coloquem a mão em mim, porque um fantasma ou um espírito não tem carne e osso como vocês veem que eu tenho. A propósito, vocês têm alguma coisa aí de comer? E aí deram ali para Jesus mel e também peixe, e Jesus comeu peixe, viu, depois da ressurreição. E alguns dizem assim, mas não devia. Se comeu, não devia. Bom, não é o nosso tema de estudo hoje, mas Jesus comeu ali com eles. O corpo dele não estava mais lá. E quando ela percebeu que o corpo de Jesus não estava mais lá, ela saiu correndo, chegou lá para Pedro e o discípulo a quem Jesus amava. Quem era o discípulo a quem Jesus amava? Diz para mim, igreja. João. Tiraram o nosso Senhor do sepulcro, a gente não sabe onde colocou e tudo mais. E Pedro, bora lá ver esse negócio. E foram correndo os dois, Pedro e João. Só que aquele discípulo correu antes, correu mais. Por que ele correu mais? Porque era mais jovem. E o mais jovem, que é mais afoito, mais impetuoso, ele chegou, mas a Bíblia diz que ele não entrou. Porque da mesma forma que ele é afoito, ele é mais medroso. Ele não entrou, ficou na boca do sepulcro ali. Então Pedro chegou e tal, e diz que ele observou, que ele se abaixou. E então ele viu, e essa palavra que ele viu significa que ele observou de maneira respeitosa e sagrada. Entenderam a ideia ali? Ele se curvou de maneira respeitosa e sagrada. Ele estava diante de algo assim que é como se ele colocasse as mãos para trás assim e fosse entrando, sabe? Quando a Bíblia diz lá no livro de 1 Pedro, como nós acabamos de ler, que os anjos anseiam observar o tema da cruz, o sacrifício de Jesus, as glórias que seguiriam, a mensagem do Evangelho de salvação, diz que eles anseiam com
com um desejo tão grande, mas eles fazem isso de forma sagrada, respeitosa. Imagina se a gente estivesse aqui agora e eu chamasse vocês para ver essa tiara que está aí agora na tela para vocês. Essa tiara feita de esmeraldas e diamante vale em torno de 15 milhões de dólares. Eu acho que se você visse essa tiara aqui na frente, 15 milhões de dólares, eu tenho certeza que você não viria correndo assim, ai, vê como é que eu fiquei bonita. Não é verdade? Se olhar para essas esmeraldas ali e essa tiara, imagine do ano 1900, uma das joias mais caras que nós temos no mundo hoje, 15 milhões de dólares, calcule quanto dá isso em reais. É muito dinheiro, não é verdade? Eu acho que você viria e olharia assim, e olharia a esmeralda e entre a luz para ver o brilho, não é verdade? Bom, mas se você não está nem aí para uma tiara, talvez você seja um jovem ali, um homem que é apaixonado por carros, e quem sabe um carro de Fórmula 1 como esse. Imagine se estivesse aqui na frente agora. Ia faltar lugar aqui para os jovens virem, né? Ver o carro ali do Max Verstappen ou do, sei lá, que eu nem sei mais quem é o piloto agora. Enfim, mas vocês sabem que estão em cima. Se tivesse esse carro aqui na frente agora, você não ia vir e ia pular dentro dele, né? Sabe quanto vale esse carro? Gente do céu. Eu coloquei lá no Google, né? Quanto vale um carro de Fórmula 1? Sabe quanto custa só o volante? 50 mil dólares. Isso daí dá uns 270 mil reais. Misericórdia. Só o volante. E o carro, o conjunto todo, o motor é só o motor, que é a peça mais cara do carro, cerca de 15, 16 milhões de dólares. E o conjunto todo em torno de 20 milhões de dólares. Bom, se tivesse um carro desse aqui na frente agora, você chegaria... Eu ia ficar fascinado, né? Começar a olhar e os detalhes e tal. Mas veja, isso é o que chama a atenção a nós seres humanos. Agora os anjos não estão nem aí para um carro de Fórmula 1 ou para uma tiara como aquela, não é verdade? Se a gente olha algo valioso assim, a gente já faz assim, respeitosamente, tal, enfim. Agora os anjos, eles se importam em observar de forma sagrada, respeitosa, como nenhuma outra, com um desejo, um anseio, a obra da salvação, da cruz. Eles se curvam de maneira sagrada, respeitosa. Agora, que coisas estas, por que estas coisas os anjos anseiam observar? O livro do Apocalipse, que é o livro que mais fala de anjos na Bíblia, cerca de 70 vezes, só no livro, os 22 capítulos ali do livro do Apocalipse, falam 70 vezes a palavra anjos. Todo o livro do Apocalipse, só esses 22 capítulos, o livro que mais menciona anjos em toda a Bíblia, fala o seguinte acerca dos anjos, em relação a Cristo Jesus e a obra da salvação. Acompanhe comigo lá, Apocalipse capítulo 5, versículo 11 e 12. Diz assim, Apocalipse 5, verso 11 e 12. Diz assim, João, o escritor do Apocalipse diz, eu vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, e esses anjos proclamavam em grande voz. Será que a gente consegue proclamar em grande voz juntos? Não. Chega perto dos anjos, será que a gente consegue? Vamos ler juntos? Vamos lá. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Amém. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro.
Imaginem, queridos, os anjos, milhares de milhares, milhões de anjos, ao redor do trono de Deus, com testemunhas ali, os 24 anciãos, aqueles que foram resgatados da terra. Muito possivelmente quando Jesus ressuscitou, os corpos os sepulcros que se abriram, saíram ali, corpos de muitos santos, para testemunhar, apareceram a muitos, diz o livro de Mateus, e eles agora, em milhares e milhares, milhões de milhões, eles ficam louvando a Deus, dizendo: digno, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. 7 bendições a respeito de Cristo Jesus. Jesus recebe a glória completa, representada por 7 pontos. O Cordeiro de Deus não é representado como outro, senão como o Cordeiro de Deus. Agora, a pergunta que vem é: por que os anjos anseiam observar? Por que é que eles têm tanto interesse na obra da salvação? Pergunto para você: algum anjo precisa ser salvo? Sim ou não? Algum anjo consegue experimentar o que é ser salvo? Sim ou não? Não, porque quem precisa de salvação somos nós. Os anjos não precisam de salvação. Eles nem sequer experimentam e conseguem experimentar o que é ser salvo. Eu me lembro de um hino, do Inário. É um hino, e talvez muitos de vocês conhecem esse hino. Se você conhece, me ajude ali, porque eu não sou muito bom cantor. Lembram lá? Pode pôr na tela. O que diz o hino? Santo, Santo é o canto de anjos bons. Um dia eu hei de unir a voz a tais aclamações, mas quando eu lhes contar a história... Que história é essa? Desta redenção. O que vai acontecer com anjos? Mudez, não podem compreender. O que eles não compreendem? Tão grande salvação. Mudez. Os anjos vão cantar: santo, santo, digno. Esse é o coro de anjos bons. Digno é o Cordeiro. Mas, quando eu contar para eles a história da salvação, mudez. Eles não conseguem compreender. Eles não conseguem compreender tão grande salvação. Porque é então que eles tanto anseiam conhecer, arde no coração deles, conhecer e saber da obra da salvação. No livro Desejar Todas as Nações encontramos o seguinte: nosso pequenino mundo é o livro de estudo do universo. Nosso pequenino mundo. O maravilhoso desígnio da graça do Senhor. O mistério do amor que redime é o tema para que os anjos desejam bem atentar. E será o seu estudo. Estudo de quem? Dos anjos. Através dos séculos sem fim. Mas os seres redimidos, você e eu, nós e os não caídos, nós juntos encontraremos na cruz de Cristo a ciência e o cântico do Cordeiro do Senhor. Ver-se-á que a glória que resplandece na face de Jesus Cristo é a glória do abnegado amor. Que amor é esse? A luz do Calvário se patenteará que a lei do amor que renuncia é a lei da vida para a terra e o céu. Amém. Ó, queridos, que amor é esse? O amor que Ele tem por você, que foi estampado na cruz do Calvário. Nenhum outro te ama tanto quanto Ele. Ele morreu por ti. E algumas vezes eu vou dizer para você, como pastor, eu vejo tantas pessoas sofrendo. E quando nós olhamos para a cruz e vemos o amor que Ele demonstrou por cada um de nós, daí a gente consegue analisar e ver o valor que nós temos. É ou não é verdade? Concordam comigo ou não? Você não é pouca coisa. Você vale o sangue de Jesus. Uau! Meu Deus!
vai ser tema de estudo por todo o universo. Aí eu fico pensando comigo, como deve ser a experiência dos anjos quando contemplam a história da cruz? E aí eu comecei a esboçar aqui algumas coisas. Eu quero compartilhar com você, se você me permite agora. Imagine você no lugar de um anjo. Consegue se imaginar no lugar de um anjo no seguinte aspecto: você mora no céu, tá bom? E o céu é um lugar perfeito. E você lá no céu, você dá glórias a Deus, que é um Deus de amor. E você vê a luz do caráter desse Deus de amor representado de uma forma extraordinária, maravilhosa. Só que de repente, esse Deus que é honrado no céu, que todos louvam e se curvam diante dele, chega o momento de ele vir a esse mundo e se tornar homem. Aí você e eu, como anjos do céu, a gente pensa assim: chegou o momento do advento, chegou o momento em que ele vai se tornar homem. E nós viemos então muitos, milhares de anjos do céu para ver o momento do seu nascimento. E a gente espera que assim como ele é honrado no céu, ele vai ser também honrado na terra por ocasião do seu nascimento. E quando a gente chega na terra, a gente vê que quase ninguém está esperando o seu nascimento. E nem sabem que ele vai nascer. E aí um dos anjos diz assim: ai, que triste. Que triste. Nós esperávamos diferente. E quando eles estão quase subindo e nós estamos indo para o céu agora, tristes porque ninguém está esperando e dar as notícias tristes para outros anjos do céu. De repente, um de nós vê lá nas campinas de Belém um grupo de pastores pastoreando as ovelhas, e aqueles pastores estão lá conversando sobre o Messias, e aí um deles arde o coração: eles estão esperando o Messias, vamos lá! E aí um de nós, um anjo poderoso, vai lá e agora se revela a esses pastores, e a luz é tão forte, e ele está ali, o anjo com a sua armadura de anjo poderoso de Deus, e os pastores ali ficam aterrados, com medo desse ser tão poderoso e celestial. E aí o que o anjo diz? Não tenham medo, eu trago para vocês boas novas. Eis que nasceu hoje o Salvador, o Cristo, o Messias. Vocês vão encontrar ele envolto em panos e uma manjedoura. E quando esse anjo está falando, já vem outros junto com ele ali, e a glória então agora muito maior, e eles começam a cantar: glória, glória, aleluia, eis que nasceu o Salvador. Só que nenhum líder religioso, nenhum líder conhecedor da palavra estava a esperar o nascimento de Jesus. Bom, nós poderíamos ver que esses anjos, e poderíamos ficar aqui um dia e não seria suficiente, a propósito, a eternidade, como nós acabamos de ver aqui, de ler, não vai ser suficiente para entender todas as obras do sacrifício do eterno se fazendo homem, morrendo por você e por mim. Mas quando nós chegamos no final da história de Cristo Jesus, o Deus que se fez homem para nos salvar nesse mundo, anjos do céu começam agora a contemplar Jesus saindo da Santa Ceia, indo para o Getsemane. Ele diz para os discípulos: vocês fiquem aqui, Tiago, João, venham comigo ali, Pedro, venham, eu preciso de vocês, vocês orem ali. E eles vão, e de repente Jesus diz: vocês fiquem aqui, por favor, orem, 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 a carne é fraca. E Jesus se distancia um pouco mais e começa a clamar o Pai, e o peso dos teus pecados, o peso dos meus pecados, o peso do pecado de todo ser humano que já pisou na face deste mundo, agora começa a ser colocado sobre Jesus, e Jesus está ali a ponto de não suportar o fardo do pecado, e ele começa a suar gotas de sangue, e os anjos do céu que estão olhando aquela cena: o que a gente faz? A eles é ordenado que eles não podem fazer nada,
Mas Jesus não iria suportar, ele morreria ali no Getsemane, porque a sua morte não foi por causa da cruz, não foi por causa da coroa de espinhos, não foi por causa dos pregos nas mãos e nos seus pés, não foi por causa da lança tirada do seu lado. Ele morreu com o coração partido por causa da angústia mental em decorrência dos nossos pecados que foram colocados sobre ele. E Jesus está agonizando, e quase ele está a morrer ali no Getsemane. Só que ele não poderia morrer ali, o seu sacrifício seria suficiente, mas não seria de todo ali, porque se ele não morresse na cruz, com o coração endurecido que você tem, que eu tenho, nós não seríamos atraídos a ele. E então o anjo Gabriel, aquele que tomou o lugar de Lúcifer, se materializa ali com Cristo, e diz o Espírito de profecia que ele então toma Jesus nos seus braços, e o diabo terrível, asqueroso do jeito que ele é, dizendo: você vai se entregar por ele, por esse grupo, seu sacrifício vai ser em vão. Veja o que eles vão fazer com você, desista dessa história. E o anjo vem para eles assim: siga em frente, siga em frente. No livro, na revista Sinais dos Tempos, de 9 de dezembro de 1897, o Espírito de profecia diz assim: na crise suprema, queridos, vejam o que diz esse texto. Na crise suprema, quando o coração e alma se rompem sob o fardo do pecado, Gabriel é enviado para fortalecer o divino sofredor, animando-o a prosseguir caminho manchado de sangue. Olha para mim, igreja. Olha para mim. O anjo não veio para dizer: eu vim aqui para te libertar. O anjo disse: eu vim aqui para te fortalecer. Vá. Nem sempre somos pelos anjos livrados das provações. Não. Mas fortalecidos por eles para suportá-las. Se tem fôlego de vida em você, nem sempre o anjo vai te libertar das provações, mas ele vai te dar força para você suportar as provações. E Jesus se levanta dali e diz para Pedro, João, Tiago: vamos, a turba vem. E você conhece bem a história. Quando vem a turba, Jesus diz: quem que vocês procuram? Judas dá o beijo, ele estende as mãos: pode me prender. E Pedro, no seu ímpeto, puxa a espada e tenta acertar no meio da testa de um dos soldados, e o indivíduo se desviou e cortou a orelha dele. Jesus, como se aquelas cordas fossem nada, se libertou, tomou a orelha, curou o garoto, o jovem ali, soldado, e disse assim: ei, Pedro, guarda a tua espada. Se eu quisesse, eu pediria ao meu pai, ele mandaria 12 legiões de anjos para me salvar. Para cada discípulo, uma legião de anjos. E esses anjos estavam ali ao redor, contemplando a cena. E no livro A Verdade sobre os Anjos diz: foi difícil para os anjos suportar a cena. Eles teriam libertado Jesus, mas os anjos em comando não lhes permitiram. Jesus sabia que os anjos testemunhavam a cena da sua humilhação. Ali estava Jesus, manso e humilde, diante da enfurecida multidão que o maltratavam. Cuspiram na face de Jesus. Tem coisa mais repugnante que receber um cuspe na face? Jesus recebeu o cuspe na sua face. Cobriram-lhe então depois a cabeça com um manto velho e que lhe cegavam a visão, e agora começavam a bater na sua face, esbofeteando. Puf! Vamos, se tu és o Cristo, o Messias, profetiza quem é que te bateu. Houve comoção entre os anjos. Os anjos ficaram com o coração comovido. Eles teriam vindo imediatamente resgatar o Salvador, mas o anjo comandante os impediu de fazer. Eles
contemplaram toda essa cena. Se não bastasse tudo isso, depois Jesus foi julgado, foi condenado injustamente, e os pregos na mão e a zombaria, a presença de Satanás e os seus anjos ali em meio à turba, e Jesus vai para a cruz. Jesus na cruz, pregado, em qualquer momento, uma decisão: Pai, me tira daqui. E os anjos expectantes a ouvir uma palavra de Jesus, uma palavra de Cristo, pum, no mesmo momento teriam tirado Jesus da cruz e do seu sofrimento. Mas ele decide não fazer isso. Por quê? Porque eu sou precioso para Jesus. Porque eu sei que Jesus me ama. Porque Ele é tudo para mim. Cristo diz, o Espírito de profecia, não cedeu no menor grau ao inimigo torturador, mesmo quando sob a mais amargura angústia, legiões de anjos maus estavam à sua volta, ao passo que aos anjos santos foi ordenado que não rompessem as fileiras e não se envolvessem em conflito com o inimigo que tentava e injuriava Jesus. Tampouco lhes foi permitido ministrar ao angustiado espírito do divino sofredor. Foi nessa hora de terrível treva, com a face do Pai escondida, com legiões de anjos do mal circundando, com os pecados do mundo inteiro pesando sobre ele, que os seus pálidos lábios irromperam as palavras: meu Deus, por que me desamparaste? Os santos anjos horrorizavam-se de que alguém que estivera com eles pudesse cair tão baixo e ser capaz de tamanha crueldade como a que demonstraram o Filho de Deus no Calvário. Todo e qualquer sentimento de piedade e simpatia que uma vez houvessem nutrido por Satanás foi agora banido do coração deles. Uau! Veja, todo e qualquer sentimento de piedade e simpatia que alguma vez houvessem nutrido por Satanás foi agora banido do coração. Quando que foi? Quando? Só na cruz. Só na cruz. Satanás, agora derrotado. Eu pergunto para você, eu li um relato para você, eu só relatei para você aquilo que a Bíblia traz para nós, do que aconteceu. Agora eu te pergunto, quando a gente fala, queridos irmãos, quando a gente pensa, quando a gente fala, quando a gente lê a história da cruz, como que você acha que é um sentimento do teu anjo da guarda, que está contigo? Eu estive lá. Ei, eu estive lá. O que você está lendo, o que você está contemplando, o que o pastor está dizendo para você agora, ei, eu estive lá. Eu vi com os meus olhos. Eu fui testemunha. Eu vi. Eu sei o que aconteceu. Eu vi os anjos maus. Eu vi as trevas que vieram sobre ele. Eu vi as trevas que vieram sobre o mundo naquele momento. Eu vi toda a zombaria, eu desejei tirá-lo de lá, eu desejei, mas a mim foi proibido fazê-lo. Eu estava lá. Querido, eu te pergunto, quando você recebe uma notícia boa, o que você faz? Eu quero contar. Não é verdade? Eu quero contar. Eu quero contar para alguém, eu quero compartilhar com alguém. Você pega o seu celular e você compartilha ali no WhatsApp, no Insta, sei lá, você compartilha com todos. Agora imagina um anjo que tem a maior e melhor notícia de todo o mundo, de todo o universo. As boas novas de salvação, coisas pelas quais eles anelam compreender, perscrutar, porque eles não têm a experiência da salvação. Mas eles vêm e eles contemplaram como nenhum de nós, o amor que Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo tem por você. E o que Ele fez até o fim para te salvar.
E o Espírito de Profecia diz no livro Grande Conflito, o livro esse que nós estamos lendo este ano, e vamos distribuir ano que vem, para a honra e glória de Deus, pelo menos 200 mil exemplares, amém? Na página 600 diz o seguinte: é o serviço dos anjos celestiais preparar o coração para de tal maneira compreender a palavra de Deus, que fiquemos encantados com a sua beleza, admoestados pelas advertências da palavra de Deus, ou animados e fortalecidos por suas promessas. Anjos, porém, acham-se em redor de quem? Diz para mim, igreja. Anjos acham-se em redor de quem? Dos que estão desejosos de serem ensinados nas coisas divinas. Olha para mim. Você tem um professor do teu lado quando você abre a Bíblia para estudar. Não é qualquer professor. Ele é mais que um professor, ele é uma testemunha ocular. E continua o tempo dizendo que esses anjos que vêm para nos ensinar nas coisas divinas, no tempo de grande necessidade, lhes trarão à lembrança as mesmas verdades de que eles necessitam. Jode, eu fico pensando, às vezes eu tomo um Uber, né? Para vir para a igreja, ou para cá ou para lá, enfim. A gente precisa dividir o carro. Eu entro no carro e fico pensando, meu Deus, me ajuda a testemunhar para esse motorista. Me dá sabedoria. E eu fico imaginando o meu anjo do meu lado ali. Amigão, vai por esse caminho, vai por aquele outro. E ele vai falando a mente, vai ou não vai? É um professor, ele vai ensinando a gente. A gente vai ouvindo a voz do anjo. E eu posso contar tantas experiências que eu já peguei aí de Uber para lá e para cá e contando. E é fantástico. E outras pessoas aqui, lá e acolá. Agora imagine o seu anjo do seu lado. Você que conhece as boas novas da salvação. E você se encontra com alguém na padaria, no mercado, ou na fila do banco, ou no posto de gasolina, ou enchendo o pneu do carro, não sei. E é um estranho que você nunca viu na sua vida. E o seu anjo fica ali. Fala alguma coisa. Fala que ele é amado por Jesus, que Jesus salvou ele. Fala. E a gente fica como? Boca fechada. Oh, queridos. Bom, mas não é o Espírito Santo que deve lembrar a gente ou são os anjos? Bom, da mesma forma como Deus e o Espírito Santo poderia salvar toda a humanidade, melhor dizendo, não salvar, mas apresentar a mensagem do Evangelho a toda a humanidade num estalar de dedos. Ele escolheu você e eu para fazermos. Ele poderia falar também ao nosso coração diretamente, mas ele escolheu os anjos para fazer isso. E assim nós somos e os anjos cobreiros da obra da salvação. Ó, queridos, anjos, quando nós lemos a Bíblia, protetores estão ao nosso lado. Quer ver um exemplo bíblico? Daniel. Diz o livro de Daniel, capítulo 9, diz assim: eu falava, ainda orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo. E de repente, veio um anjo e disse para ele: eu vim aqui para te instruir, para te ensinar, para te fazer entender o sentido das coisas. Olha para mim, igreja. Quando você está lendo a Bíblia, quando você lê a palavra do Senhor, você tem mais que a parceria do anjo, ou a presença do anjo. Você tem a companhia dele para te instruir na palavra do Senhor. Amém? É diferente. É diferente. João, Daniel e João, os dois escritores apocalípticos, diz assim, Apocalipse ou Revelação, capítulo 1, versículo de 1 a 3, assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, a você e a mim, as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, Jesus, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a João. E ele atestou, e ele disse: mais que felizes são aqueles que leem e ouvem as palavras dessa profecia. São exemplos bíblicos. Se a gente buscar na história, você tem ali o exemplo de Lutero. Diz no livro A Verdade sobre os Anjos, testemunhando sobre Lutero, o espírito de profecia diz assim: um dia, enquanto Lutero, examinava os livros na biblioteca da universidade, Lutero descobriu uma Bíblia em latim. Olha o que diz: anjos do céu estavam ao seu lado.
e raios de luz do trono de Deus revelaram os tesouros da verdade a seu entendimento. Olha para mim, igreja, quando você abre a Bíblia para ler, especialmente no que diz respeito ao sacrifício de Jesus, anjos do céu estão ao seu lado para iluminar a sua vida. Falo para alguém que está em trevas, que não tem mais forças para se levantar, não sabe mais o que fazer, fica remoendo pensamentos que só te destroem. Leia a Bíblia e permita que os anjos do céu tragam a luz do céu para a tua vida. Houvessem sido abertos os olhos dos que participavam, ainda falando de Lutero, dos que participavam da Assembleia em Worms, que queriam condenar Lutero, e teriam eles contemplado anjos de Deus em seu meio, lançando raios de luz para dissipar as trevas do erro e para abrir as mentes e coração à recepção da verdade do Deus eterno. Guilherme Miller, outro exemplo. Vi que Deus havia enviado o seu anjo para trabalhar no coração de um agricultor, Guilherme Miller, que até então não havia crido na Bíblia, levando a pesquisar as profecias. Anjos de Deus visitaram repetidamente este homem escolhido e guiaram a sua mente, abrindo-lhe entendimento às profecias que sempre haviam sido obscuras para o povo de Deus. Amém? Veja, Guilherme Miller certa vez estava pregando em uma igreja e diz assim: Miller fazia aplicação prática às verdades das Escrituras quando ele estava a pregar em uma igreja, e ele estava fazendo isso aos corações dos seus ouvintes, reprovando-lhes os pecados, perturbando-lhes a satisfação própria, e suas palavras claras e incisivas despertaram inimizade contra ele, contra o mensageiro do Senhor Guilherme Miller. A oposição manifestada pelos membros da igreja, a sua mensagem animava as classes inferiores a irem mais longe, e conspiraram alguns dos inimigos para tirar-lhe a vida quando saísse do local de reunião. Santos anjos, porém, estavam na multidão, e um deles, certa vez, sob a forma de um homem, tomou o braço desse servo do Senhor e pô-lo a salvo da turba enfurecida. Sua obra ainda não estava terminada, e Satanás e seus emissários viram seus planos frustrados. Já pensou? Enquanto Deus tiver um propósito ainda para a sua vida, o anjo do Senhor vai te guardar. Permita-se ser usado pelo Senhor, ser usada pelo Senhor, enquanto há alento de vida no seu coração. Sua obra ainda não estava concluída. Por último, e 2 exemplos mais. Ellen White, essa jovenzinha aqui apenas com 17 anos de idade, ela dá testemunho dizendo: à idade de 17 anos, um visitante celestial apareceu e me falou dizendo: tenho uma mensagem para você apresentar. Um visitante do céu. Por que a mim? Pensei, disse Ellen White. Deve haver um grande equívoco em tudo isso. Outra vez foram proferidas as palavras: tenho uma mensagem para você apresentar. Escreve para o povo o que eu te tenho dado. Quanto que ela escreveu? Cerca de 100.000 páginas. A maior parte delas escrita à mão. Uma menina que tinha a 3ª série do ensino fundamental. E ela diz em outro texto, também no livro A Verdade sobre os Anjos: sonhei que um jovem de nobre aparência entrou no meu quarto, no quarto em que eu estava. Imediatamente depois de haver eu falado, esta mesma pessoa aparecera diante de mim em importantes sonhos, instruindo-me de tempos em tempos, durante quanto tempo? Os últimos 26 anos. Aí você vê Daniel, você vê João, você vê Lutero, Guilherme Miller, Ellen White, mas os anjos estão ao seu lado para te instruir na verdade e na palavra do Senhor. E a pergunta é, e a última, e nós? E diz Ellen White no livro Educação: ó jovens, se você não viu nada, veja isso agora em nome de Jesus. Com a palavra de Deus nas mãos. Com o que nas mãos, igreja? Quem tem a Bíblia aí, levante a Bíblia em nome de Jesus. Com a palavra de Deus nas mãos, todo ser humano, qualquer que seja a sua sorte na vida, qualquer que seja, pode ter a companhia que preferir,
nas suas páginas pode entreter, conversa com o que há de mais nobre e melhor do ser humano, e ouvir a voz do Eterno ao falar Ele com os homens. Ao estudar Ele as Escrituras e meditar nos temas para os quais os anjos desejam bem atentar, a história da cruz, da salvação, do Evangelho, pode ter a companhia destes, dos anjos. Não só a presença, a companhia. As vozes, e agora vem. E se um dia você morrer, for sepultado, e eu também, quando Jesus voltar, e a voz do arcanjo de Deus disser, ressuscita, as primeiras vozes que saudarem você e a mim, são a daqueles seres santos que, invisíveis, foram na terra, seus. Quando que eles são companheiros? Quando nós lemos a Bíblia, a história da salvação. Oh, queridos, vozes que ele aqui aprendeu a distinguir e amar. Aquele que pela palavra de Deus viveu em associação com o céu, vai se encontrar à vontade na companhia dos entes celestiais. Amém? Eu fico pensando, e falo isso sempre, os anjos falam com você, instruem você quando você lê a Bíblia, advertem você. E a gente pensa muitas vezes que é a voz do pensamento, do meu pensamento, dos meus pensamentos. Mas quando eu ressuscitar, ou quando eu for transformado, Ele vai falar comigo assim, eu já ouvi essa voz. Você vai olhar para trás e não vai ser a voz dos teus pensamentos? Não, não, não. Eu conheço essa voz. É você? Sim, sou eu. Vem comigo. Aí Ele vai te pegar no colo assim. Encontro do Senhor nos ares. Que dia vai ser esse, hein? Nada, queridos, escuta o que eu vou dizer para você. Nada vai levar você a um companheirismo tão próximo com o seu anjo da guarda do que estudar a palavra de Deus em oração. Amém? Entendeu agora por que o diabo te distrai tanto de ler a Bíblia e estudar a Bíblia? Você pode escolher a companhia de quem você quiser. A Débora vai cantar um hino agora, o último hino. Enquanto a Débora canta, quero fazer um apelo para o teu coração. E este apelo é desfrutar não da presença, tão somente, mas da companhia dos anjos na tua vida, dedicando tempo para ler as Sagradas Escrituras. Tua mente vai desviar. Se concentre. Deixa o Espírito Santo do Senhor falar a você através dos seus anjos. Amém? Enquanto você pensa na mensagem da cruz, enquanto você estuda as Escrituras e vê por que Ele teve que sofrer tanta dor. E se for esse o seu desejo hoje, enquanto a Débora canta, eu peço e apelo a você, fique em pé e diga, Senhor, eu quero ter a companhia desses e ser levado por eles até que Cristo venha. Quando penso em meu Jesus naquela rude cruz, eu me pergunto por que foi preciso tanta dor. Não poderia o Pai mandar milhões dos anjos seus e num momento destruir soldados vis. Escolheu deixar seu filho padecer no horror. Acusações que ferem mais do que açoites mil. Foi para provar que seu amor não tem limites, que para salvar os seus Ele é capaz de tudo. Que mundo é esse que matou o meu
gosta de Jesus. Quando penso em quão distante estou do meu Senhor, eu me pergunto o que ainda precisa acontecer para que eu entenda que sem Deus ninguém é nada, e ser feliz sem Ele é pura ilusão. Uma vida vitoriosa quero alcançar, crescer na graça e no poder que Cristo pode dar, provando ao mundo que o amor consegue tudo, salvar o ímpio e por fim torná-lo puro. Por isso é que morreu o meu Senhor Jesus, por isso que sofreu sem reclamar. Seu sangue tem poder para transformar meu ser. Sua morte pode vida oferecer. Amém. Pai querido, que amor é esse? Louvado seja, Senhor. Ilumina, Pai, nossa mente e nosso coração. Instrua-nos, Senhor Deus, na Tua palavra, através desses professores maravilhosos, e dá-nos alegria, Senhor, de reconhecer essa voz quando Jesus voltar. Em nome dele clamamos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor te abençoe